Família. Quem tem, proteja a sua. Porque há quem não tem e queira ter, mas também há quem não tem família e não quer que ninguém tenha, e ainda quer destruir a sua. Muito atento a isso. Vamos mergulhar neste assunto de família hoje, já que o tema está em alta, não é? Nos dias de hoje, devido ao ataque contra a família, contra os valores cristãos, contra a fé, contra a Bíblia, que tem acontecido e aconteceu nesses últimos dias aí no Carnaval. Duas coisas básicas, essenciais que você precisa saber sobre família. Se você entender essas duas coisas, você vai estar à frente da maioria no mundo. E você vai estar equipado, pelo menos conscientizado, para lutar pela sua família e guardar a família que você tem. Duas coisas básicas, fundamentais sobre família. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender sobre família é que Deus tem família, é família e criou a família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem família, a palavra de Deus fala que nós somos seus filhos e ele foi quem criou a família. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Deus é família, tem família e criou a família. Segunda coisa que você precisa saber sobre família. O diabo não tem família, ele é divisor e ele odeia a família, quer destruir a família. São essas as duas coisas fundamentais que você precisa entender sobre família. Se você entender essas duas coisas, esses dois princípios básicos sobre família, então você vai entender o que está acontecendo no mundo. Você vai entender o que aconteceu no Carnaval, o ataque que a família sofreu, que a palavra de Deus sofreu, que os cristãos sofreram. Você vai entender o que acontece no mundo, porque não é de hoje que a família vem sendo atacada, que a fé vem sendo perseguida. Você vai entender por que o mal tem tanto interesse em destruir a família. E entendendo isso, você também vai entender que você precisa engajar-se nessa luta de forma espiritual, porque é uma luta espiritual. É uma luta entre o bem e o mal. É o mal querendo destruir o bem e encontra na família um de seus alvos principais. Vamos entender aqui. Nós falamos ontem sobre Neemias, não é? E o livro de Neemias tem uma lição magnífica sobre família. Você encontra lá no capítulo 4, a partir do versículo 13, eu já recomendei e vou recomendar de novo, que você leia o livro de Neemias. Não é um livro muito longo, você vai adquirir muitas lições de liderança, lições de projetos, de realização, de como lidar com inimigos, invejas, enfim. O livro de Neemias é cheio de lições espirituais. E uma delas é a lição da família. Porque, vamos lembrar, para quem não sabe, Neemias, ele era copeiro do rei, enquanto o povo de Israel estava levado cativo em terra estrangeira. E quando ele tomou conhecimento que Jerusalém estava destruída, os seus muros destruídos, ele então intercedeu junto ao rei, pediu permissão para voltar para Jerusalém, e ele era um copeiro, um servo muito fiel do rei. Então o rei quis agradar, quis abençoar Neemias, porque ele era um homem de Deus, e permitiu, e deu a ele autoridade para ir a Jerusalém e se tornar como um governador, um responsável da cidade. Só que chegando lá, obviamente, havia os inimigos, havia aqueles que não tinham nenhum interesse que Jerusalém fosse reconstruída. Eles queriam que ela permanecesse caída em cinzas. Então, Neemias enfrentou muita resistência, perseguição, oposição de inimigos ali locais.
E o que aconteceu aqui no capítulo 4? Eles estavam no meio do trabalho, já haviam levantado metade do muro, e os inimigos tentando desanimar, tentando fazer os trabalhadores, a equipe de Neemias, o povo que reconstruía o muro, desanimado. Queria fazê-los desistir, achando que aquela obra era difícil demais, nunca iriam conseguir, e eles tentavam muito com palavras, com distrações. E diz o texto aqui em Neemias 4, a partir do versículo 13. Neemias diz: então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. Então, Neemias separou o povo por famílias. Por quê? Porque ele entendia, Neemias, um líder, um perito, né? Ele sabia que se os chefes de famílias entendessem que aquilo era sobre muito mais do que um muro de pedra, e sim sobre a vida dos seus familiares, se eles entendessem isso, então eles lutariam com as suas próprias vidas para proteger suas famílias. Por isso, Neemias dividiu os cabeças das famílias ao longo do muro, para que eles lutassem não pelo muro, porque o muro era uma representação da proteção da própria família, daquele cabeça de família. E é isso que você tem que entender, que você tem que levantar um muro para proteger a sua família. Hoje em dia, muitas invasões, muitos invasores, muitas lanças e dardos do mal vêm sendo lançados contra a sua família. Antigamente, para proteger a nossa família, a gente só precisava ter uma casa segura, né? Um muro forte, um portão, uma porta bem segura. Hoje, você pode ter tudo isso na sua casa e o celular do teu filho está lá trazendo a destruição para dentro dele, para a cabeça dele. Você manda o seu filho para a escola, para ele aprender, para ele ser formado e ter um futuro promissor, e ele volta de lá com a cabeça virada. Porque lá na escola eles estão desconstruindo tudo que você ensinou em casa. Tudo que você ensinou os seus filhos em casa, lá na escola, está sendo desconstruído na cabeça deles. Então é uma guerra muito pior do que aquela que Neemias enfrentava na altura. Então ele colocou o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos, e ele continua dizendo: e olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Esse foi o conselho de Neemias para os chefes, os líderes do povo e todo o povo, todos os homens que estavam ali. Pelejai quer dizer lutem. Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelas suas casas, por todas as suas famílias. Esta foi a orientação de Neemias. E essa orientação é a orientação que nós damos a você também. Porque os tempos não mudaram. O mesmo mal que vinha tentando destruir Neemias e o povo e impedir que eles construíssem o muro para que Jerusalém ficasse em cinzas, vem lutando hoje para destruir você, para que você não tenha muros na sua família. Você permita tudo, que você ache que a criança pode tudo, o jovem pode tudo, todo mundo é livre, em nome da liberdade. Então, não haja restrição nenhuma. É proibido proibir. Então, aqueles que querem viver por regras, aqueles que querem viver por disciplina, por ordem, não é? Aqueles que entendem o valor, a importância de limites, são colocados dentro de uma latinha, não é? São colocados dentro de uma lata. São retrógrados, são pessoas ultrapassadas,
são pessoas que precisam ser excluídas da sociedade. É muito curioso que o povo que prega tanto a inclusão quer excluir, não é? A maioria da população do nosso país, que ainda se identifica como conservadora, que ainda se identifica com os princípios familiares, os princípios cristãos. É muito curioso isso. Mas eu não quero entrar aqui pelo viés político, ideológico. Eu quero focar aqui no espiritual. Você tem que entender que muito mais do que político, muito mais do que ideológico, tudo isso que acontece contra a família e contra os princípios de Deus, os princípios cristãos, é espiritual e tem uma origem, o inferno. Pois o diabo não tem família, o diabo odeia a família e ele é o maior espírito divisor que existe. Ele quer dividir para conquistar. Então, as flechas do mal vão para colocar homens contra mulheres. Porque os homens, porque as mulheres, então guerra dos sexos. Vão para colocar pais contra filhos. Não, porque meu pai é opressor. Não, porque meu irmão, minha irmã. E as setas do inferno vêm para dividir as pessoas, porque o diabo é o maior espírito divisor que existe. Ele sabe tanto que divisão enfraquece, que ele mesmo não se permite dividir. Ele é Satanás, mas como Jesus disse, Satanás sabe que não pode lutar contra si mesmo, pois a casa dividida não subsistirá. Então o que ele quer, meu amigo, minha amiga, é dividir a sua. Ele não permite que a casa dele, o inferno, seja dividido. Para destruir, os demônios se unem. Mas eles querem que você fique dividido. Que você fique dividido. Que a sociedade fique dividida. E as pessoas sejam divididas já a partir da própria casa. E assim, dividindo as pessoas uns contra os outros, em grupos, em categorias, em compartimentos. Eu sou do lado A, eu sou do lado B, eu sou do lado esquerdo, eu sou do lado direito, eu sou dessa turma, desse grupo. Dividindo as pessoas, então ele só precisa ficar na plateia assistindo o circo pegar fogo. Então, ao invés de você fazer o jogo do diabo, faça o que a palavra de Deus manda. Faça o que Neemias orientou os líderes das famílias na sua época. Pelejem pela sua casa. Pelejem pela sua família, pelo seu marido, pelo seu filho, sua esposa, pela sua casa. Peleje pela sua família. Cada um lute pela sua. Você tem família? Proteja a que você tem. Você não tem? Você tem direito de construir a sua, se você quiser. Deus dá direito. A palavra promete que Deus faz o solitário habitar em família. Agora, tome cuidado, porque há quem não tenha e não queira que ninguém tenha. E ainda quer destruir a sua. Muito cuidado com essas pessoas. É por isso que nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, estamos promovendo o maior evento pelas famílias que vai acontecer no mundo inteiro, nesta sexta-feira da Paixão, dia 3 de abril. A família ao pé da cruz. E se você valoriza a sua família, se você quer guardar, proteger, lutar pela sua família, meu amigo e minha amiga, é com você. Não espere que ninguém vai fazer isso por você. Pelo contrário, há muitos que já estão lutando contra a sua. E se você não se levantar pela sua, então a sua família poderá não durar muito mais tempo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.